Oi, Valada, aqui é a Georgiana e esse é meu vídeo resolução da G2 sobre a aula 13 e 14 de transformada de derivadas. Como nós vimos, a transformada de uma derivada de grau n da y de t é resolvida por um s na n y de s, menos s na n menos 1 y de 0, menos s na n menos 2 y' de 0, e isso vai até a gente chegar num y na n menos 1 de 0. E ali eu fiz uma observação que esse y na n menos 1 de 0 ocorre quando o s fica elevado a zero, no caso ele é omitido ali do termo, e é a resultante de uma derivada a menos do que a inicial. Para resolver um PVI desse tipo com a transformada de Laplace, primeiro a gente vai receber essa equação diferencial com as condições iniciais e vai aplicar a transformada em cada parte da equação. Depois, com os valores das transformadas, vai isolar o y de s, que vai aparecer quando a gente calcula a transformada, e vai obter a inversa desse y de s através das técnicas que a gente aprendeu em aula e vai calcular a transformada inversa. Então, depois de fazer essa breve retomada dos conteúdos aprendidos em aula, eu vou resolver a questão 1, letra A da lista 13 e 14. A equação é um y' mais 2y igual a seno hiperbólico de 3t, e as condições iniciais são que o y de 0 é menos 2. Então, aplicando ali as transformadas, como a gente viu antes, naquele fluxograma, de cada parte da soma da equação diferencial, a gente vai ter que a transformada de y' é igual a sy de s menos y de 0, sendo que o y de 0 é menos 2, e o resultado fica sy de s mais 2. Duas vezes a transformada de y é 2y de s, porque a transformada do y é y de s. E a transformada do seno hiperbólico de 3t, que está na tabela, é 3 sobre s ao quadrado menos 9, sendo esse menos 9 o 3 ao quadrado. Juntando tudo isso, a gente fica com sy de s mais 2, mais 2y de s igual a 3 sobre s ao quadrado menos 9. Isolando tudo que multiplica y de s à esquerda, ficamos com s mais 2 vezes y de s, que é igual ao 3, e fazendo um MMC ali com aquele denominador s ao quadrado menos 9, fica menos 2 s ao quadrado menos 9 sobre o denominador. Daí, isolando o y de s, que é o próximo passo, a gente passa o que estava multiplicando o denominador, que no caso é o s mais 2, e fica com 3 menos 2 vezes s ao quadrado menos 9, sobre s ao quadrado menos 9 vezes s mais 2. Para depois fazer o próximo passo, que é a transformada inversa, a gente vai ter que fazer frações parciais aí. E olhando para os denominadores, podemos ver que 1 cai no primeiro caso, que é fatores lineares não repetidos, e o outro cai no terceiro caso, que é de fatores quadráticos irredutíveis e não repetidos. Para fazer o primeiro, então, a gente pode fazer aquela técnica que foi aprendida em aula, da esquerda da igualdade sobre o denominador menos o denominador do A, fazendo o S o valor que zera o denominador do A. Então, a gente fica com 3 menos 2s ao quadrado mais 18, que já multiplicando aquele 2 sobre o s ao quadrado menos 9, sobre o s ao quadrado menos 9, aí tirando o denominador do A, fazendo o s ser menos 2. Ficamos com 3 menos 8 mais 18 sobre 4 menos 9. Isso resulta em um A de menos 13 quintos. A próxima parte, então, das frações parciais é aquela do terceiro caso, que é um bs mais c sobre s ao quadrado menos 9. Já cortando os denominadores e fazendo algumas manipulações, a gente fica com a vezes s ao quadrado menos 9, mais b vezes s ao quadrado mais 2s, mais c vezes s mais 2, isso é igual a menos 2s ao quadrado mais 21. Como lá daquele primeiro caso a gente já tinha que o a era menos 13 quintos, e fazendo as igualdades ali com a esquerda e a direita da equação, a gente tem que o a mais b é menos 2. Então, depois de fazer aquelas frações ali, temos que o b é 3 quintos. E 2b mais c é igual a 0. Então, o c é menos 2 vezes b, que é menos 2 vezes 3 quintos, ficamos com menos 6 quintos.
Última parte, então, da resolução da questão, que é o cálculo da transformada inversa. E a gente tem que a inversa de y de s é a inversa de cada parte da soma da equação. Então, já jogando para fora o a, o b e o c, nós temos que o y de t é menos 13/5, vezes a transformada inversa de 1 sobre s na menos 2, mais 3/5 da inversa de s sobre s ao quadrado menos 3 ao quadrado, menos 6 sobre 5, vezes a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado menos 3 ao quadrado. E a gente cai naquele caso do k sobre s ao quadrado menos k ao quadrado. Como tinha só o 1 em cima, a gente teve que passar aquele k para cima, o 5 lá de fora multiplica o 3, que no caso é o k. E o resultado final, então, usando a tabela e achando as transformadas desses valores, a gente tem que o y de t é menos 13/5 e na menos 2t, mais 3/5 do cosseno hiperbólico de 3t, menos 2/5 o seno hiperbólico de 3t. E esse foi o meu vídeo resolução.